Em 1976, Deus coloca no coração do pastor Bernard Johnson um desafio: atender à necessidade da igreja brasileira na formação teológica de crentes chamados para um trabalho específico no reino de Deus. Em janeiro de 1979, nascia na cidade de Campinas, São Paulo, a ETAD, a Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Aprovada pela Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a ETAD seguiu seus objetivos, levando a milhares de alunos o conhecimento teológico para melhor trabalhar no seu campo de trabalho nas igrejas plantadas no Brasil e no exterior. Através de núcleos de ensinos instalados nas igrejas ou entidades voltadas para a formação de obreiros, a ETAD alcança milhares de alunos através do sistema ETE, Educação Teológica por Extensão. Utilizando os mais modernos recursos de educação, a ETAD fornece meios necessários para o apoio das aulas nos seus núcleos de ensinos. No seu curso básico de teologia, coloca à disposição dos interessados 32 manuais de estudo, distribuídos nas seguintes áreas: Bíblia, Teologia, Ministério da Igreja e Educação Geral. Escrito por autores consagrados e de vasto conhecimento na área do ensino, este material é produzido também em vídeos que utilizam professores e especialistas em diversos setores do conhecimento teológico e recursos audiovisuais que auxiliam na didática. Acompanhando a evolução tecnológica dos sistemas de educação, a ETAD utiliza os mais modernos recursos operacionais para apoiar suas atividades. A sua sede, localizada numa ampla área na cidade de Campinas, São Paulo, Brasil, está equipada com o que há de melhor em recursos técnicos e administrativos para agilizar com operacionalidade os seus serviços. Toda informatizada, com recursos humanos especializados, a ETAD tem total controle de seu vasto campo operacional através de diversos núcleos espalhados por todo o Brasil e no exterior. Hoje, a sua direção, liderada pelo seu presidente, pastor Terry Johnson, e operacionalizada pelo diretor administrativo, pastor Josué de Campos, e mais uma equipe de profissionais em diversos setores, mantém com funcionalidade e competência este grande ministério de formar homens e mulheres para que o trabalho de Deus por todo o mundo seja realizado da melhor forma possível e cresça cada vez mais. A ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, está ao seu alcance. As igrejas e entidades voltadas para o treinamento de vidas escolhidas para o serviço de Deus têm à sua disposição todos os recursos para formar seus obreiros e fazer com que as boas novas de salvação alcance muito mais vidas num mundo complexo e sofisticado. Portanto, esta é a sua grande oportunidade de ter uma escola teológica à sua disposição, proporcionando à sua igreja e colaboradores recursos teológicos que melhor sirvam a obra de Deus. ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, treinando obreiros e leigos para a seara do Mestre. O telecurso Classe Bíblica no Ar é mais uma modalidade que a ETAD oferece dentro de seu plano global de educação à distância. É um curso de nível básico em teologia com um currículo de 32 matérias que regularmente poderá ser concluído em 4 anos. A ETAD, ao cobrar o custo do curso de cada matéria, enviará um kit contendo o manual de estudo, as fitas de vídeo e o manual do aluno. E o envio é feito pelo correio pelo serviço de reembolso postal. Nossos manuais de estudo são padronizados, contendo 10 lições, sendo que você, como aluno, deverá estudar 2 lições semanalmente, fazer os exercícios que estão propostos em cada texto das lições e assistir pelo vídeo às aulas das lições correspondentes. E concluído o estudo da matéria, poderá requerer o exame de avaliação que será aplicado por um examinador. Tendo sido aprovado com a nota mínima 6, você receberá um certificado de aproveitamento, sendo que no final,
Ao ter concluído todo o currículo, receberá um certificado de conclusão. Desejamos que o Senhor te abençoe e que lhe dê graça para crescer no conhecimento de sua palavra, para melhor servir na sua seara. ETAD, treinando obreiros e leigos para a seara do Mestre. Este é o programa Classe Bíblica no Ar. Temos imensa satisfação em anunciar um novo curso que está começando hoje, Doutrinas Bíblicas. Nós vamos desenvolver esse curso em 10 aulas. Hoje, na aula primeira do nosso curso, vamos falar a respeito da doutrina das Escrituras. E nós temos alguns objetivos a serem alcançados com esta aula. Ao final dela, você deverá ser capaz de, primeiro, dar uma razão para estudar as Escrituras e uma forma como fazê-lo. Segundo, mencionar o tema central das Escrituras. Terceiro, dizer o que se entende por inspiração divina relacionada às Escrituras. Quarto, mostrar a razão da unidade e harmonia das Escrituras. Quinto, enumerar 2 provas da inspiração divina das Escrituras. Esses são os nossos objetivos e o texto de número 1 da nossa aula tem como título O Porquê das Escrituras. Quais são as razões principais para termos em nossas mãos a Bíblia Sagrada? A razão é muito simples. Deus não apenas criou o homem e todas as coisas, mas no fundo do seu ser, ele alimentava a expectativa de que os homens criados por ele chegassem também a conhecê-lo. E pela Bíblia Sagrada nós percebemos que Deus não apenas criou o homem e o universo e se manteve à distância, mas ele revelou-se a esse homem. E existem diferentes formas pelas quais esta revelação aconteceu. Por exemplo, no livro dos Salmos, capítulo 19, versículos 1 até o versículo número 6, nós percebemos que Deus revela-se através da natureza. Eu vou ler apenas alguns desses versículos e você pode acompanhar comigo. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Esse versículo é claro em dizer que ao contemplarmos a natureza, tanto a sua complexidade quanto a sua beleza, nós percebemos que atrás disso tudo é preciso que exista uma mente inteligente, que não apenas criou, mas que sustenta, que mantém as coisas criadas em harmonia. E quando nós pensamos dessa forma, nós percebemos que Deus, ele se expressa, se revela através da natureza. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz que antigamente Deus falou aos pais por intermédio dos profetas, mas que hoje fala-nos por intermédio do seu Filho. Esta é uma segunda maneira através da qual Deus se revela. Ele revela-se através do seu Filho Jesus Cristo. Aliás, Jesus dizia isso aos discípulos. Eles queriam conhecer a Deus e então ele lhes dizia que conhecendo a ele mesmo, os discípulos estavam conhecendo ao Senhor. Ele disse que quem vê a mim, vê ao Pai. Ele disse que eu e o Pai somos um. Então Deus revela-se através da natureza, ele revelou-se através do seu Filho, Jesus Cristo, e ele revela-se através das Escrituras Sagradas. É claro, o homem não pode conhecer a Deus de uma forma completa. Aquela pergunta clássica feita por Jó, no capítulo 11, versículo 7. Desvendarás os arcanos de Deus? Chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? A resposta, obviamente, é não. O homem não pode chegar à perfeição do Todo-Poderoso, mas pode conhecer aqueles aspectos, aquelas características que Deus bondosamente revelou a respeito de si mesmo. Qual é a razão principal para a existência da Bíblia? Revelar a Deus, revelar o seu plano para com a humanidade,
lançar luz ao coração dos homens a respeito da sua própria existência, a respeito da existência do universo e, sobretudo, a respeito da existência de Deus, que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas criadas. Existem textos bíblicos que mostram a necessidade, a importância do estudo das Escrituras. Você pode ler aí na sua casa 1 Pedro 3:15, 2 Timóteo 2:15, e eu gostaria de ler com você o profeta Isaías, no capítulo 34, versículo de número 16. Acompanhe comigo essa leitura. Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas criaturas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor o ordenou e o seu espírito mesmo as ajuntará. Esse texto é muito claro. Buscai no livro do Senhor. O livro do Senhor é este que está nas minhas mãos, é este sobre o qual nos reportamos em busca de referências para a nossa vida prática e também para a nossa fé. E esse versículo diz que nenhuma destas coisas que a boca do Senhor ordenou falhará. A Bíblia toda nos mostra que servimos a um Deus fiel, cujas promessas não falham de forma alguma. E por isso nós devemos estar estudando e lendo as Escrituras. As razões para estarmos constantemente lendo as Escrituras são simples. Em primeiro lugar, ela é o manual do crente na vida cristã e no trabalho do Senhor. Ela é a referência, ela é a nossa constituição, vamos dizer assim. E é através dela é que exercemos a nossa vida cristã e, ao mesmo tempo, desenvolvemos o nosso trabalho na obra do Senhor. Em segundo lugar, ela alimenta nossas almas. É através da Bíblia é que alimentamos a nossa vida espiritual. Vamos dizer que a Bíblia é o maná dos céus. Quando nós a estudamos, o nosso coração é repleto de fé. A nossa fé é alimentada. A nossa vida espiritual torna-se robusta e firme. Aliás, ter fome da palavra de Deus é uma das características de uma vida cristã saudável. Quando o indivíduo tem fome da palavra, isso significa saúde espiritual. E quando ele busca estudar as Escrituras de uma forma sistemática, diária, ele está alimentando a sua alma com a palavra de Deus. Em terceiro lugar, devemos estudar as Escrituras porque ela é o instrumento que o Espírito Santo usa. Esta é uma afirmação que merece reflexão. Nós precisamos nos deter nela, porque às vezes estamos nos apoiando em instrumentos muitas vezes errados. Por exemplo, às vezes estamos apoiados na nossa tradição. É o caso de alguns segmentos religiosos que aliam a importância da Bíblia à importância da sua própria tradição histórica. Mas nós sabemos que a Bíblia está acima de qualquer tradição, está acima de qualquer outro referencial que possa ser utilizado em busca da revelação de Deus, da direção do Senhor para a nossa vida. Às vezes nos apoiamos, por exemplo, em concepções teológicas diferentes, outros buscam na profecia, vão atrás de uma revelação sobrenatural da vontade de Deus, achando que este é o primeiro instrumento que Deus usa. Mas o primeiro instrumento utilizado pelo Espírito Santo é a própria palavra de Deus. É por isso que o cristão deve estar refletindo, estudando, lendo a Bíblia diariamente, porque ela é o instrumento que o Espírito Santo usa para moldar o nosso caráter e, ao mesmo tempo, para orientar e dar direcionamento para a nossa vida. Existe algo que precisamos colocar nessa aula, é que, além de qualquer outra coisa, o estudo da Bíblia enriquece espiritualmente a vida daquela pessoa que se arrependeu dos seus pecados e creu no Evangelho. Ler ou não a Bíblia é uma decisão vital que cada um de nós precisamos tomar. Se quisermos ficar apenas na superfície, vamos estabelecer um distanciamento entre nós e as Escrituras. Mas se queremos um enriquecimento crescente no sentido espiritual, a Bíblia é a referência, a Bíblia é o livro que devemos nos aproximar e estabelecer com ele uma relação de íntima comunhão e aproximação.
O texto de número 2 da nossa aula fala sobre o tema central das Escrituras. Nós não precisamos ser experts em teologia, nem conhecer a Bíblia a fundo, para constatarmos que o Senhor Jesus Cristo é o centro da Bíblia Sagrada. Eu gostaria de ler com você no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 24, versículo de número 44. Acompanhe comigo essa leitura. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Essa expressão utilizada por Jesus na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, designa o todo da revelação do Antigo Testamento. O Antigo Testamento tinha justamente essa divisão. E quando Jesus usa essa expressão, ele está afirmando que todo o Antigo Testamento fala ao seu respeito. E isto é verdadeiro. Ao lermos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós vamos perceber que o tema central das Escrituras Sagradas é o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu vou colocar para você algumas divisões da Bíblia e alguns livros em que ele aparece de uma forma muito clara. Lógico que ele está em todos os livros da Bíblia. Você tem aí no seu manual, na página de número 7, a descrição das maneiras através das quais ele se revela em cada um dos livros da Bíblia. Mas para ganharmos tempo, vamos colocar apenas em algumas divisões da Bíblia. Por exemplo, em Gênesis, ele é o descendente da mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando Adão e Eva haviam pecado, então o Senhor promete a eles um descendente. E através deste, a cabeça de Satanás seria esmagada. E esta é a primeira profecia a respeito da vinda de Jesus Cristo ao mundo. No livro de Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. Lá no livro de Josué, após atravessar o Jordão, este é um livro histórico do Antigo Testamento, Jesus é apresentado como o capitão da nossa salvação. Em Josué capítulo 5, nós temos o aparecimento do príncipe dos exércitos do Senhor. Diante da sua presença, Josué se curva e adora-o. Jesus se apresenta ali como o príncipe dos exércitos do Senhor. No Novo Testamento, por exemplo, em Mateus, ele é o Messias prometido. Mateus é conhecido como o Evangelho do Grande Rei. Em Marcos, ele é o servo de Deus. Em Lucas, ele é o Filho do Homem. Em João, ele é o Filho de Deus. E nas cartas de Paulo, nós percebemos que a preocupação do apóstolo é dar uma explicação, é organizar teologicamente todas as informações contidas tanto no Antigo Testamento quanto nos 4 evangelhos a respeito do Messias, a respeito de Jesus, o Filho de Deus. O tema central da Bíblia Sagrada é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o divisor de águas. Quando nós lemos qualquer texto da Bíblia, qualquer livro da Bíblia, nós devemos ir com isso na nossa mente. Esses livros revelam o Filho de Deus, que por sua vez é uma revelação na sua pessoa do próprio Deus. O texto de número 3 da nossa aula tem como título a inspiração divina das Escrituras. A Bíblia é um livro inspirado por Deus. Eu quero ler com você 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. Acompanhe comigo essa leitura. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Esse texto é muito claro em nos ensinar que toda a Escritura é divinamente inspirada. O texto não diz que algumas partes da Bíblia são inspiradas, mas toda a Escritura é inspirada. Quero ler ainda em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Nos diz assim esse texto: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Vejam que esse texto é claro em dizer que nenhuma profecia jamais foi nos dada por vontade humana.
mas homens foram movidos pela ação de Deus na sua vida e o que registraram era a palavra de Deus. Quero ler ainda no livro de Jó, capítulo 32, versículo de número 8. Acompanhe comigo essa leitura. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz entendido. Há um espírito no homem, e o que o faz entendido é o sopro do Todo-Poderoso. Isso significa que Deus fez uso de homens, dotados desta capacidade de ouvir o seu Criador e de registrar os relatos e a vontade do seu Criador. E é isso que nos ensina Jó, capítulo 32, versículo 8. Contudo, nós temos uma grande dificuldade em explicar a questão da inspiração. Como é que ela ocorreu? O que é que significa ser a Bíblia um livro inspirado por Deus? Nós já, ao ler esse texto, demos algumas definições. Quando nós afirmamos que a Bíblia foi inspirada por Deus, o que estamos dizendo é que o Espírito do Senhor veio sobre aquelas pessoas que viveram em épocas diferentes, que tinham ocupações diferentes, idades diferentes, que viviam sob condições diferentes, e o Espírito Santo veio sobre eles de uma forma tão poderosa, tão forte, que aquilo que eles registraram era a palavra de Deus. Nós não podemos de forma alguma prescindir da inspiração das Escrituras, senão a alinhamos com qualquer um outro livro. É fundamental que entendamos que a Bíblia é um livro diferente porque veio ao mundo por um ato de inspiração. Eu gostaria de dar algumas teorias erradas a respeito da inspiração da Bíblia. Em primeiro lugar, existe a teoria da inspiração natural humana, isto é, aquelas pessoas que assentaram-se em suas casas eram pessoas superdotadas do ponto de vista emocional, da capacidade de compreensão da realidade. E aquilo que eles escreveram tornou-se a Bíblia, a palavra de Deus. Nós não cremos nessa teoria. Também não cremos que, assim como algumas pessoas recebem inspiração para escrever músicas, para compor músicas, assim também aquelas receberam uma inspiração natural e o que escreveram era a palavra de Deus. Não aceitamos essa teoria e a consideramos uma teoria falsa. Em segundo lugar, existe a teoria da inspiração divina comum. Isto é, hoje recebemos uma inspiração de Deus para ensinar, para pregar, para fazer algumas obras. Mas esse tipo de inspiração é totalmente diferente da inspiração da Bíblia Sagrada. Porque nada que venhamos a fazer hoje pode ser considerado canônico. Só a Bíblia tem peso de canonicidade, porque aquelas pessoas receberam uma inspiração especial de Deus para elaborar o seu registro. A terceira teoria errada é chamada teoria da inspiração parcial. Isto é, alguns textos da Bíblia são inspirados, outros não. A Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é de fato a palavra de Deus. Essa é uma outra teoria errada. Aliás, nós lemos aqui 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Existe ainda a teoria do ditado verbal, isto é, Deus falou, Deus ditou as Escrituras para os homens, para os autores, e eles fizeram apenas o registro. Temos grandes dificuldades em aceitar essa teoria, porque percebemos os estilos diferentes dos autores. Paulo, por exemplo, tinha um estilo erudito, já Pedro, João, tinham um estilo mais simples. Se há diferença de estilos, logo não houve um ditado. Não houve um ditado das Escrituras, senão nós teríamos um único estilo em todos os 66 livros da Bíblia, e isso de fato não ocorre. Há ainda uma outra teoria chamada teoria da inspiração das ideias. Isto é, Deus inspirou apenas as ideias, mas não as palavras. Esta é outra teoria errada, porque nós não podemos comunicar ideias a não ser por intermédio de palavras. Deus inspirou as ideias tanto quanto inspirou as palavras. Isso não significa que ele ditou. Isso significa
que aquelas pessoas foram inspiradas, receberam ideias através de palavras, mas fizeram o registro a partir do seu condicionamento cultural, a partir da sua capacidade humana. E é por isso que Paulo escreveu no estilo clássico, no estilo erudito, enquanto que Pedro utilizou um estilo popular. Ele estava fazendo uso da sua condição acadêmica, da sua condição cultural. E por isso os estilos têm as suas diferenças. Existe ainda a teoria dos graus de inspiração. Isto é, alguns textos da Bíblia têm um grau de inspiração maior do que outros. E eles afirmam o seguinte, que o relato das genealogias tem um grau de inspiração menor do que o relato da crucificação e da morte de Jesus, por exemplo. Nós temos dificuldades em aceitar essa teoria porque cairíamos num grande erro de estarmos elegendo alguns textos da Bíblia como mais inspirados do que outros textos das Escrituras Sagradas. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. O texto de número 4 da nossa aula tem como título Harmonia e Unidade das Escrituras. Este é um grande milagre. Como um livro que começou a ser escrito no ano de 1600 a.C., foi sendo escrito durante 16 séculos por pessoas diferentes, com profissões diferentes, com experiências diferentes, e nós percebemos que há tanto unidade quanto harmonia nas Escrituras Sagradas. E eu gostaria de colocar alguns pormenores desta harmonia nessa aula. Em primeiro lugar, havia grande diferença entre os escritores. Foram homens das mais diferentes atividades na vida humana. Tinham formação diferentes, viveram em épocas, em períodos diferentes, eram pessoas com um background totalmente diferente, mas aquilo que eles registraram tinha total unidade e harmonia. Como exemplo, Moisés foi criado aos pés dos grandes sábios do Egito, foi um legislador. Daniel, por exemplo, viveu muitos anos depois, era uma espécie de ministro de Estado. Tiago, Pedro e João eram pescadores. Jeremias era profeta, sacerdote. E à medida que vamos evoluindo nos autores da Bíblia, que são aproximadamente 40, nós vamos percebendo as grandes distâncias e as grandes diferenças entre eles. Mas o que registraram tem total harmonia e unidade. A segunda coisa que colocamos são as condições e circunstâncias nas quais viveram. Uns escreveram das campinas verdejantes de Israel, é o caso de Davi e Salomão. Outros escreveram de prisões, é o caso de Paulo. A maioria dos seus escritos foram feitos através de prisões. Outros escreveram no deserto, é o caso do Pentateuco, escrito por Moisés na duração dos 40 anos de peregrinação entre a travessia do Mar Vermelho e depois a travessia do Jordão, quando eles colocaram os seus pés na terra prometida. Eram circunstâncias e condições totalmente diferentes. Alguns escreveram do calor das grandes batalhas, sendo atacados pelo adversário. E aquilo que eles receberam foi uma inspiração poderosa do Espírito Santo para que registrassem as Escrituras Sagradas. A razão para essa unidade e harmonia é simples. Eram 40 pessoas totalmente diferentes, vivendo em períodos diferentes, circunstâncias diferentes, situações diferentes, contudo, aquele que inspirava era um só, era o próprio Deus. E quando aquelas pessoas escreviam, eles estavam obedecendo a uma orientação, a uma direção de alguém que estava por trás, influenciando-os de uma forma concreta, de uma forma fortíssima, inspirando-os para que eles pudessem nos legar as Escrituras Sagradas. O texto de número 5 da nossa aula fala sobre provas da inspiração divina das Escrituras. Quais são as principais provas para que aceitemos a inspiração divina das Escrituras? Em primeiro lugar,
devemos levar em conta que na duração do seu ministério, Jesus aprovou as Escrituras. Ele disse em Lucas, capítulo 24, versículo 4, já lemos esse texto, que o que estava acontecendo ali é para que se cumprisse o que estava registrado sobre ele na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas. Ele estava simplesmente lançando mão do texto contido no Antigo Testamento para provar que ele era o Messias prometido pelo Antigo Testamento. Numa outra ocasião, conversando com os fariseus, ele disse: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. A referência para o próprio Messias era também as Escrituras Sagradas. Em segundo lugar, a inspiração divina das Escrituras pode ser provada pelo testemunho do Espírito Santo no interior do crente. É claro, essa é uma forma subjetiva, pessoal de cada um, provar a inspiração das Escrituras. Eu não posso saber se uma laranja é doce ou azeda se eu não provar dela. Aquela pessoa salva, que tem uma experiência real com o Senhor Jesus, ao ler as Escrituras, ele percebe que esse livro é profundamente diferente de qualquer outro livro escrito. Uma outra prova da inspiração divina das Escrituras é o cumprimento fiel de todas as promessas contidas no texto da Bíblia Sagrada. Nós percebemos ao longo da história as profecias da Bíblia se cumprindo. E ao ler o profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11, nós percebemos exatamente esta verdade, que as promessas de Deus não podem voltar vazias. Por exemplo, existem promessas sobre a vinda do Messias, a encarnação do Filho de Deus, 700 anos antes que ele viesse. O profeta Isaías viveu aproximadamente nesse período e nós percebemos que as profecias a respeito da vinda do Messias são abundantes no livro do profeta Isaías. Existem promessas relacionadas, por exemplo, a Israel. Por exemplo, estamos vivendo no momento a globalização, se está falando disso no mundo inteiro, mas a globalização não é nada novo. Nós percebemos na Bíblia Sagrada profecias a esse respeito. A Bíblia fala a respeito de um momento na história da humanidade em que seremos governados apenas por um único homem e o mundo está se organizando nos blocos econômicos. É o caso do mercado comum europeu, do Mercosul e de tantos outros blocos que estão sendo organizados no mundo. Globalização pode ser uma palavra recente para nós, mas a Bíblia já fala a respeito desse assunto. O que estamos querendo dizer é que a Bíblia tem sido fiel no cumprimento de todas as suas promessas e profecias. E esta é uma prova cabal de que ela é um livro inspirado por Deus. Outra prova da inspiração divina das Escrituras é que ela é sempre uma fonte nova e inesgotável. A Bíblia não se desatualiza. Isso não ocorre com nenhum outro livro nesse planeta. Isso não ocorre com nenhuma outra literatura na história da humanidade. Mas a Bíblia é sempre nova. Ao mesmo tempo em que ela é o livro mais antigo do mundo, ela é também o livro mais moderno, mais atual. A Bíblia é um livro familiar a cada povo ou indivíduo em qualquer lugar ou em qualquer tempo. Isso é um fenômeno. Qualquer tribo, nação, país, ao ler a Bíblia, vai sentir que ela tem uma mensagem para si, não importando em que parte desse planeta ou em que parte da história esta pessoa situa-se. Estamos chegando ao final da nossa aula, esperamos que você tenha sido abençoado ao estar conosco nesta exposição. Queremos contar com você para a continuidade do nosso curso. Deus te abençoe. Até a próxima.